Então venho agradecer à Ordem dos Advogados esta possibilidade de trocarmos impressões sobre o que foi o 25 de Abril, o que foi a Constituinte, o que foi a aprovação da Constituição e que significado é que isso tem para nós hoje, 50 anos depois. Eu, como era novinha, consigo estar aqui a contar-vos a história porque estava lá. Como é que eu chego à Constituinte? A primeira coisa e a mais importante, o grande momento fundador é o 25 de Abril. E penso que o 25 de Abril já está completamente transposto para a nossa identidade. Penso que todas as gerações hoje reconhecem e associam o 25 de Abril à liberdade. É a grande herança, é o grande momento. A partir do 25 de Abril, o que é que acontece? Há uma legitimidade revolucionária dos militares, dos capitães de Abril, que tinham feito o 25 de Abril, e do outro lado não há legitimidade nenhuma, porque o poder ditatorial tinha que ser desmantelado, e foi desmantelado. E, portanto, havia aqui um problema de como é que se passa de uma legitimidade revolucionária para uma democracia normal, com os partidos políticos e com liberdade. Esta dificuldade estava condicionada à partida, estava orientada, se quiser, à partida, pelo primeiro documento programático que surge após o 25 de Abril. No próprio dia 25 de Abril foi lido e depois é associada à Lei número 3, a Lei Constitucional número 3, que é o programa do MFA. O programa do MFA traça umas linhas mestras que não são só de liberdade política, são de direitos económicos, sociais e culturais, democracia completa, caminho para o socialismo. É daí que vem o caminho para o socialismo. Portanto, é a primeira pedra que se põe do que é que vai ser daqui para a frente. É claro que dali para a frente solta-se uma energia popular enorme. É como se você levantasse a tampa de uma panela de pressão e tudo aquilo vem cá para fora. As pessoas que não tinham formação política, os próprios militares não tinham formação política, os partidos, existia só um na clandestinidade, que era o PC, com muitos anos, e o PS recém-formado também na clandestinidade, os outros partidos não existiam, e começam a fazer-se afirmações de orientação política, de escolha política, mas ainda com muito pouca base, digamos, e muito pouco conhecimento na população em geral, que a maior parte dela, ainda por cima, era analfabeta. Portanto, é este momento com que nós nos confrontamos, e este momento prossegue nos primeiros meses com governos provisórios liderados por um militar, mas com representantes dos partidos políticos que se estavam a formar presentes. Esta sala onde nós estamos, sala Adelino Palma Carlos, estava-me a lembrar do Omar da Costa, mas Adelino Palma Carlos é muito relevante porque o Palma Carlos tinha tido um papel enorme na resistência à ditadura e como advogado a defender presos políticos, olha, Natália Correia, entre muitos outros, com um enorme currículo de luta pela liberdade. Ele depois, quando está no primeiro governo, ele tenta alterar um pouco o calendário que se previa para a organização desta transição, dando prioridade a uma autoridade suprema, chefe de Estado, e não à Constituinte. O Spínola agarra nisto. O Spínola era naquele momento o chefe de Estado em exercício, não tinha sido eleito por ninguém, mas os capitães tinham delegado nele o poder de ser o representante máximo. O Spínola pega nisto e tenta fazer no 28 de setembro, apropriar-se de uma forma, se quiser, populista, diríamos nós hoje, apropriar-se do poder e ser ele a conduzir o caminho para a democracia que ele achava, sobretudo, que havia ali uma questão grave com a questão da independência das colónias, que o Spínola não aceitava. Queria referendo, enfim. As questões eram muito difíceis e Portugal estava confrontado com opções dificílimas. Portanto, isto para dizer que com o 28 de setembro, logo em 74, Palma Carlos demite-se, Spínola também tem que se demitir e o processo começa-se a radicalizar para a esquerda. Portanto, a partir daí, os governos provisórios começam a ter uma liderança cada vez mais à esquerda, começa a tensão a ser crescente dentro das Forças Armadas, entre os militares de Abril, capitães de Abril, que não estavam representados, a Junta de Salvação Nacional, que era a entidade que tinha recebido o poder diretamente do Marcelo Caetano, a Junta de Salvação Nacional não tinha controle sobre o que estava a passar dentro das Forças Armadas. Nós estávamos a tentar sair de uma guerra e a acabar mesmo com ela, com Forças Armadas sobredimensionadas e ainda com problemas graves nas colónias. Portanto, era um momento dificílimo e foi preciso perceber como é que isto se faz. Acontece, então, chegamos
O Spínola continua a fazer tentativas de ser ele, ter o controle da situação. Começam-se a dar as independências, aliás, Cabo Verde declarou a independência, Cabo Verde, antes, portanto, e a Guiné, portanto, todo o papel do Amílcar Cabral e não sei o que antecipam a própria queda da ditadura em Portugal e portanto, tudo isso estava pendente e com muita exigência para os militares, que estavam ao mesmo tempo a tentar conseguir chegar à democracia. Dá-se o 11 de março. O 11 de março é um golpe da extrema-direita, muito mobilizado por gente afeta ao general Spínola, que estava já em Espanha a organizar dinheiro e meios para voltar ao poder. Falha, o 11 de março falha, mas é um grande susto, porque aí chega a haver mortes, há pelo menos um soldado que é morto. É muito extraordinário. O 11 de março desfaz-se quando os soldados dos dois lados, à porta do Ralis, começam a parlamentar uns com os outros e se desligam das hierarquias. Isto para um militar é uma coisa impensável, mas... Está gravado. Está gravado. Está gravado uma entrevista do Adelino. O Adelino Gomes estava a fazer a reportagem. É uma coisa incrível. É que eles começam a dizer, tu vais para aqui, vais para ali. É uma coisa incrível e isso mostra uma coisa muito importante. Havia a nível dos militares, do soldado, uma consciência aguda que chega de guerras. Portanto, quando os chefes militares, mesmo com a importância e a autoridade que tinham o Spínola, ou os por aí abaixo, dão ordens a fazer coisas que voltam a expor uns contra os outros, eles não disparam. Aconteceu mesmo no dia 25 de abril, eles não disparam. Soldado não dispara contra soldado, não disparam. E, portanto, isto é uma coisa que só resulta depois de uma camaradagem imensa que eles constroem na guerra, em 13 anos de guerra, todos do mesmo lado, a sofrer uma coisa absurda. Portanto, é preciso compreender isto para compreender porque é que estes golpes falham, fracassa, o 11 de março fracassa, mas tem uma consequência. Os capitães de Abril, os que tinham feito o 25 de Abril, percebem que isto para a Junta de Salvação Nacional não vai lá, nós temos que virar isto, portanto, no próprio dia convocam uma Assembleia Militar, que passa a ser a Assembleia do MFA. O MFA era o Movimento das Forças Armadas, tinha sido a entidade coletiva que no dia 25 de Abril tinha surgido perante todos nós, daqui sede posto de comando do Movimento das Forças Armadas, pronto, era o poder para nós, era o MFA. E eles estavam presentes em todo lado, porque a autoridade tinha desaparecido, e tanto as pessoas chamavam-nos nas ruas, nos problemas que tinham, nas escolas, era o MFA. O MFA ia sempre lá, portanto, tinha algum reconhecimento. Sessões de esclarecimento? Mais do que isso. Ocupações de casas e tudo, estava lá sempre o MFA, ocupações de terras, portanto, começam a querer, se quiser uma palavra para explicar isto, começam a querer acelerar a revolução. E, portanto, a acelerar a revolução na direção de um poder popular genuíno, independentemente das eleições. E, portanto, isto cria-se a Assembleia do MFA, nessa mesma noite. A Assembleia do MFA é altamente tumultuosa. Ela termina, alguns deles põem em causa a possibilidade de haver, estávamos em março de 75, haver eleições em abril no mês seguinte. Há um homem que tem um papel muito importante nessa Assembleia, que é o Costa Gomes. Eu hoje revisito o que pensei dele, porque na altura não me apercebia, achava que ele era ali um bocado indeciso. Não, ele nessa Assembleia, com a autoridade que tinha, foi ele que substituiu o Spínola à frente da Presidência da República. O Costa Gomes assume um compromisso solene na Assembleia do MFA, haverá eleições. E houve. Já estava tudo preparado, o recenseamento, tarefas incríveis que nós hoje não valorizamos, foram feitas num país de analfabetos por voluntários. Passámos de 1,2 milhões de eleitores antes do 25 de Abril para 6,tal milhões de eleitores. É a primeira vez que temos eleições em que toda a gente adulta tem direito a votar, homens e mulheres. Isso é uma coisa, falamos pouco disto, mas é uma conquista incrível. E portanto, estamos neste momento, vai haver eleições, há eleições, mas havia o receio de uma grande parte do MFA o resultado das eleições não garantia nenhum compromisso com o programa do MFA. Ora, eles tinham feito uma revolução e tinham um programa. E não queriam perder esse programa, nem tinham maneira de delegar nos partidos que sabiam lá quem seria, como é que iam ser eleitos, esse trabalho. E então, há uma coisa muito importante que se fala pouco, no dia 11 de abril de 1975, a 2 semanas das eleições que estavam marcadas, é assinado um pacto, primeira plataforma MFA Partidos, em que os partidos todos assinam, à exceção da UDP, os outros assinam todos, Freitas do Amaral incluído, toda a gente assina o pacto, e no pacto,
os representantes dos partidos comprometiam-se na Constituinte a garantir que, no modelo de democracia que íamos construir, não haveria eleições diretas para o Presidente da República, haveria 2 assembleias, já vou explicar quais, e haveria um período de transição para que, nesse período de transição, se reorganizassem as Forças Armadas e houvesse um certo controle sobre a circunstância do programa do MFA poder estar a ser posto em prática. O pacto é assinado. Estas 2 assembleias o que eram? Assembleia Legislativa e uma Assembleia Militar, que seria designada pelos 3 ramos das Forças Armadas, com 240 membros. 240 membros. A Assembleia Legislativa teria, portanto, o próprio Conselho da Revolução faria parte pertenceria à Assembleia Militar. O Conselho da Revolução teria poderes de fiscalização da constitucionalidade e o Presidente da República era eleito por esta Assembleia Militar e pela Assembleia Legislativa, que tinha 250 membros. Portanto, eles quiseram assegurar, por um lado, o controle da constitucionalidade e, por outro lado, a chefia máxima do poder. Portanto, garantir que as Forças Armadas interferiam diretamente na escolha do Presidente da República. Bom, isto foi assinado, mas isto não era propriamente aquilo que os partidos que depois tiveram nas eleições de 25 de Abril, o resultado que se sabe, quereriam. E então há este choque, umas eleições mais participadas de sempre, 92% de votação, portanto é realmente a vontade popular. Escolhem como primeiro partido o Partido Socialista, como segundo partido chamava-se PPD, hoje PSD, como terceiro partido o PCE e como quarto partido o CDS e, por fim, a UDP com um deputado. Ainda havia o MDP-CDE, mas o MDP-CDE estava dentro do PC, portanto faziam ali um bloco. Bom, isto tudo, o MDP, quando candidatou-se desta vez sozinho, teve 5 ou 6 deputados. Isto tudo para lhe dizer que o resultado eleitoral mostra uma relação de forças diferente daquela que havia nas Forças Armadas. E isto a partir do 20... E no pacto. Isto a partir quando começa a Constituinte, portanto, pegamos agora na história, quando é que eu sou eleita? Sou eleita nessa altura, tinha 27 anos, não percebia nada de Constituições, não fazia a menor ideia de como é que isso se faz, não percebia nada de leis, era arquiteta, tinha trabalhado com bairros pobres, de habitação eu sabia. Já estava... De habitação eu sabia, não, estava completamente, mas muito empenhada. Toda a minha luta, mesmo no programa do PPD, toda a minha luta era a habitação. Portanto, eu aceitei e disse, olha, eu não vou participar a não ser nestas questões. A primeira grande discussão na Constituinte não foi sobre a Constituição, foi como é que organizamos os nossos trabalhos. O PC e o MDP e os partidos mais à esquerda, eu agora por simplicidade vamos dividir isto assim. De certa maneira há uma clivagem do PS para a direita e do PC para a esquerda. E a linguagem que os distinguia, isto tem alguma graça, do PS para a direita eram os que defendiam a democracia pluralista. Do PC para a esquerda defendiam a democracia unitária. E unitária tinha sempre por trás a ideia que haveria um partido que acompanhava e controlava a situação. Era o poder popular, mas em democracia unitária, não era o poder popular anárquico. Havia esta ideia entre os... E são as palavras que eles usam nas discussões, não falam em poder popular, nem o PS fala em democracia burguesa, enfim. O que os distingue era isto. Dentro da Assembleia, dentro dos militares, também se começam a dividir as opiniões. E, portanto, logo em julho, portanto, nós fomos eleitos em abril, a primeira discussão, antes de ver as divisões dos militares, a primeira discussão é sobre se estamos aqui só para fazer uma Constituição, que era o que defendiam os unitários, rapidamente fazer a Constituição e acabar com isto, ou se isto é uma coisa viva, nós temos um mandato popular e queremos discutir aqui tudo. E que eram os pluralistas que defendiam essa solução, que acabou por vingar. E, portanto, as sessões da Assembleia Constituinte têm 2 momentos, antes da ordem do dia e ordem do dia. Antes da ordem do dia, o chamado PAOD, período antes da ordem do dia, discutia-se tudo. E ler hoje os diários da Constituinte e ver só o PAOD, passa tudo por lá. Desde pedidos do povo a pedir para os constituintes resolverem o problema de uma quinta, de uma guerra, de uma casa, de uma coisa qualquer, até todas as tensões. Representa uma extrema ligação com a população. Enorme. Já desapareceu. Enorme. Há filas enormes, há fotografias de filas enormes para assistir às sessões da Constituinte, que dão a volta ao Palácio de São Bento, na rua.
para conseguirem assistir. Deixam os seus papéis, as suas Não, questões. mandam as sugestões, ao expediente, logo no princípio das sessões, é ali do expediente, e as sugestões são lindas. Depois podiam assistir. Bom, às vezes envolviam-se na discussão. No calor da discussão, cá em baixo começavam os deputados a dizer umas coisas uns aos outros, e lá de cima também começavam a bater palmas ou a vaiar. E o presidente da Assembleia, o Henrique de Barros, que era uma grande figura, tinha muita autoridade, tentava acalmar as coisas. Quando não conseguia acalmar as coisas, tinha uma maneira de resolver o problema. Senhores deputados, não há condições, vamos suspender os trabalhos. E os redatores da Constituinte escrevem, entre parênteses, o Presidente gerou-se o pandemónio, ponto. O Presidente suspendeu os trabalhos. N vezes se gerou o pandemónio, N vezes se suspenderam os trabalhos, outras vezes suspendeu-se porque havia uma ameaça de bomba, quer dizer, acontecia tudo. Mas era, no geral, no PAOD, nesse período mais tenso. Depois, no período da ordem do dia, qual foi a metodologia adotada? Foi, primeiro, os partidos todos apresentam os seus projetos de Constituição, são discutidos na generalidade, cada um defende a sua dama, cria-se uma comissão que estrutura, um articulado, portanto, estrutura o que devia ser o articulado da futura Constituição para organizar os temas, para poderem discutir os temas em paralelo dos vários partidos, e fazem uma espécie de um texto de base para ser uma base de trabalho, e é aprovada a estrutura, e essa estrutura depois dá origem a comissões. E isto é um trabalho muito importante, de que se fala pouco, porque essas são à porta fechada, embora pudessem ser públicas, mas não têm aquela vivacidade que tinham os plenários. E nas comissões o que é que acontece? Como os grupos parlamentares tinham escolhido gente com muita capacidade, todos tinham os seus juristas, os seus constitucionalistas, gente com preparação. E mesmo de outras profissões, como era Mesmo de outras profissões, mesmo que não soubessem, tinham pessoas muito... Não, podiam até ser pessoas sem licenciatura, mas pessoas que soubessem muito de cada um dos assuntos. É assim que eu, com 27 anos, sou chamada para questões relacionadas com a habitação. Nunca estive em nenhuma comissão, mas para a habitação, no meu partido, chamavam-me a mim. Portanto, por essa razão, porque sabiam que eu era a única arquiteta da Constituinte, portanto, tinha alguma proximidade. E, portanto, isto é muito interessante perceber isto, porque só percebendo isto, percebendo que houve estas comissões, que houve este trabalho, que era respeitado, mesmo entre partidos diferentes, havia respeito pelo trabalho técnico que era feito nas comissões, e havia entre os partidos que estavam muito uns contra os outros, portanto, sobretudo os blocos, o bloco pluralista e o bloco unitário, mas apesar de tudo havia uma maneira de criticar duríssima, mas não achincalhar, não se achincalhava. Eu acho que o sintoma mais interessante disto é já no fim, quando aprovamos a Constituição, no último dia, quando há as declarações de voto. Há um partido que vota contra, que é o CDS. A declaração de voto do Freitas do Amaral acaba com uma coisa extraordinária. Ele lê a declaração de voto e, no fim, dirige-se a todos os outros colegas da Constituinte e diz: senhores deputados, espero que daqui para a frente, para lá das nossas divergências, não se perca a amizade que aqui construímos. Eu acho que isto é o sinal, é a pedra de toque da democracia. A consciência... Talvez a diferença maior que há entre o Parlamento hoje em dia. É isto, percebe? O partido que votou contra, e quando estava a votar ainda houve umas bocas, fascista e não sei o quê, tem esta posição. E, portanto, quando se aplaude, levantam-se todos a aplaudir, eles também se levantam a aplaudir. Portanto, isto é, de facto, foi um momento especial. Sim. Foi um momento especial. E, portanto, era isto que eu queria dizer. Faltou-me contar, mas podemos contar ainda, depois desta plataforma e desta maneira de organizar os trabalhos, o que é que se passou lá dentro. Sim, podemos passar agora a isso, se quiser. Ouvir sobre isso, sim, como é que decorreram os trabalhos e que diferenças, já falámos dos memorandos, da ordem do dia e antes da ordem do dia, mas já desapareceu. Havia grandes tensões, vamos lá ver, aqui grandes tensões. Para já havia uma tensão popular enorme, e o povo também estava dividido. Aliás, geograficamente dividido. As eleições mostraram isso. Era de Rio Maior para baixo e de Rio Maior para cima. Portanto, Rio Maior para baixo eram claramente apoiantes de uma linha revolucionária mais acelerada e mais dura. Do Rio Maior para cima, defensores da propriedade privada e apoiantes de uma democracia mais calminha e, portanto, pluralista e com os partidos todos. Portanto, isto era muito evidente. Portanto, havia essa força na rua, com constantes manifestações de um lado e do outro e episódios, alguns até trágicos. Depois tínhamos, nos militares, duas fações. Aí não era propriamente unitários e pluralistas,
era, diria, talvez, uma facção radical e uma facção moderada. E essas duas fações têm uma intervenção importantíssima no verão quente. Portanto, quando a gente é eleita em abril, começamos estes trabalhos todos, começamos a discutir o articulado concreto já junho, julho. A habitação é discutida em julho, por exemplo, julho, direitos fundamentais, estava no princípio, portanto, da primeira parte dos direitos fundamentais. Essa parte é relativamente pacífica a nível dos direitos fundamentais, mas mesmo assim há momentos muito quentes, já vai ver porquê, porque logo no princípio de julho é emitido um documento de uma Assembleia do MFA, que se chama Documento Guia da Aliança Povo-MFA. O Documento Guia da Aliança do Povo-MFA, ninguém se lembra dele, o que é que ele dizia, mas há um cartaz que muita gente conhece, do João Belmanta, que tem um soldado abraçado a um povo de barrete na cabeça, a um popular, e essa é uma imagem muito forte. A Aliança Povo-MFA, as campanhas de animação cultural que o MFA vai explicar ao povo, a democracia, é muito forte essa cultura. E o que é que dizia esse documento? Eu tive alguma dificuldade de o reencontrar. O documento guia vai mais longe do que a plataforma MFA Partidos. O documento guia acaba completamente com a Assembleia Legislativa, considera desnecessária a existência de partidos políticos organizados e eleições burguesas, como eles diziam, e propõe um modelo que seria, então, o modelo de democracia popular, diríamos nós hoje, baseado em comissões de trabalhadores e comissões de moradores. E eram essas organizações populares de base que eram eleitas na base, mas depois, através delas, haveria um nível distrital, um nível regional, um nível nacional, controlado por um partido, que seria o Partido dos Trabalhadores, pronto, que seria, portanto, naturalmente o papel que o Partido Comunista se reservava a si próprio, mas este era um modelo, obviamente, impensável, mas é aprovado numa Assembleia do MFA. E nós ainda estávamos obrigados ao pacto que haveria uma Assembleia Militar. Portanto, isto cria tensões grandes. Todo o trabalho da Constituinte, isto era visível. Esse pacto ainda estava em cima da O primeiro pacto estava... nós estávamos obrigados a ele. Sim. Estávamos todos obrigados a ele. Sim. E este documento de guia tem um impacto enorme, porque eu, por exemplo, que estava a discutir o direito à habitação, precisamente nessa altura em que o documento de guia sai, no direito à habitação, que ainda lá está, a obrigação do Estado de apoiar as iniciativas das populações e as suas organizações. E ficou na Constituição de 76, as organizações populares de base. Ficam lá. Porque não eram só cooperativas, eram mesmo comissões, associações, organizações de trabalhadores, ou organizações de moradores. E no direito ao trabalho é a mesma coisa. A discussão do direito ao trabalho é atravessada com lutas enormes das comissões de trabalhadores nas empresas. E havia as lutas das comissões de moradores nos bairros. Eu sou arquiteta, havia um programa nessa altura de arquitetura fantástico do Nuno Portas de habitação para as classes mais pobres e passava pelas comissões de moradores e organizações de moradores. E havia uma luta enorme aqui à volta de Lisboa, nos bairros mais pobres, que se tinham associado ao programa. Era o programa SAAL, Serviço de Apoio Ambulatório Local. Esse programa era exatamente um programa de apoio do Estado a essas organizações, com apoio técnico pago pelo Estado, para resolverem o seu problema. Envolvida nesse programa? Não diretamente, porque entretanto já estava nestas lutas todas. Já estava metida, antes de estar na Constituinte, estávamos na construção não estive diretamente envolvida. Mas eu tinha estado a trabalhar com o Nuno Portas antes do 25 de Abril. Eu estava com ele na equipa dele quando ele foi chamado para o Governo, logo a seguir ao 25 de Abril. Portanto, conhecia muito bem a filosofia do programa, e o programa era muito participativo e muito interessante. Mas havia, a luta travava-se no terreno. E, portanto, quando sai este documento da Assembleia do MFA, há uma reação enorme de muitos militares que não se reviam nisto, e ela depois é polarizada num documento que também às vezes se fala nele, o chamado Documento dos 9. Sai em agosto. Sai publicado no Jornal Novo dessa altura. Sai em agosto, o Documento dos 9, também conhecido como Documento Melo Antunes. São 9 membros do Conselho da Revolução que resolvem fazer frente a esta deliberação da Assembleia do MFA. Portanto, você está a ver, nós estamos na Constituinte em combate político. E os militares estão nos quartéis. Já lá vamos parar. E, portanto, é para perceberem que tínhamos um poder militar com legitimidade revolucionária dividido entre radicais e moderados. Um poder civil com legitimidade eleitoral, mas que só podia servir para fazer uma Constituição. Um governo que até à saída do Vasconcelos, que foi só em setembro, estava nas mãos da facção radical. E, portanto, isto cria umas tensões enormes
e depois manifestações de um lado e do outro, grandes manifestações, nomeadamente mobilizadas pelo Partido Socialista, que era o maior partido, grandes manifestações de um lado e do outro. Portanto, isto era um contexto bastante tumultuoso e que tínhamos de estar sempre vigilantes, nunca sabíamos o que é que ia acontecer nesse dia ou nesse fim de semana. Bom, isto vai andando e os confrontos agravam-se. Em setembro de 75, os militares moderados conseguem fazer cair o Vasconcelos. O Vasconcelos é demitido, ou demite-se, é substituído por Pinheiro de Azevedo, sexto governo provisório, e aí o pêndulo oscila. Portanto, governos que estavam cada vez mais radicalizados oscila para o outro lado. O Pinheiro de Azevedo é um homem que é apoiado pelo PS, pelo PSD, pelo bloco dito. Exatamente. E também pelos militares moderados. Ele pertencia ao grupo dos militares moderados. Esse governo é altamente criticado, altamente atacado, há montes de manifestações, radicalização no mês de outubro de 75, até que chegamos ao cerco da Constituinte. O cerco da Constituinte dá-se no dia 12 de novembro. Começa por ser uma manifestação dos trabalhadores da construção civil e que ainda por cima tinham razões para fazer a manifestação, porque os trabalhadores, com esta confusão toda da Revolução, a construção civil estava a cair por água. Parou muito, ocupações de casas, falta de investimento, os grandes empresários do imobiliário tinham sido embora, não havia financiamento. Ainda havia a questão económica, ainda havia um país que tinha que começar a recuperar, Claro, e portanto tinha sido nacionalizada a banca e os seguros, e até algumas empresas de construção também, mas quer dizer, não tinham capacidade. Portanto, havia ali, de facto, eles estavam com um problema gravíssimo de perda de emprego e perda de salário. E, portanto, tentam negociar com o governo do Pinheiro de Azevedo, não conseguem a negociação, dirigem-se para o Parlamento, mas a uma certa altura quem se dirige para o Parlamento já não são só os trabalhadores da construção civil. São os trabalhadores da construção civil, mais gente que vem da reforma agrária, pessoal que vem da margem sul, e, portanto, junta-se o PC, com a extrema-esquerda, junta-se toda a gente desse lado, do lado mais revolucionário, mas que ainda por cima tinham alguma razão naquilo que estavam a defender naquele momento, especificamente, e o governo não os tinha atendido, e, portanto, a manifestação começa a engrossar. Eu entrei, quando entrei no Parlamento às 3 da tarde, já estava muita gente, e depois começámos a sessão normalmente, e de repente percebemos que não conseguíamos sair. Sim. Os trabalhos foram interrompidos, há uma pequena delegação que consegue sair e vai falar com o Primeiro-Ministro. Aquilo é o Palácio de São Bento, nas traseiras, comunica diretamente com a residência, onde, desde o tempo de Salazar, havia essa comunicação direta. Portanto, vão lá tentar falar com o Pinheiro de Azevedo. O Pinheiro de Azevedo ainda tenta, o Pinheiro de Azevedo era assim de grandes coisas, ainda tenta dizer que eu andei um helicóptero, os aviões, já eu resolvi isso. Não faça uma coisa dessas, porque a tensão estava de cortar à faca, e eram milhares e milhares de pessoas. O Costa Gomes não toma posição, que a gente soubesse na altura. Nós estamos aqui, o que é que vai acontecer? Começa-se a gerar um bocado a ideia, do lado dos moderados, que isto é o assalto ao Palácio de Inverno. Esta gente entra por aqui adentro e acaba-se o trabalho da Constituinte. E acaba-se, ou o assalto à capital. E acaba isto. Juram hoje os sobreviventes e as pessoas que estavam dentro do lado radical dizem que nunca houve essa ideia. Acredito que eles tenham razão, mas nós os que estávamos do outro lado, não sabíamos o que é que ia acontecer e estávamos convencidos que isto ia acontecer. Portanto, aí é que entra o Costa Gomes, que nós não sabemos isso na altura, mas sabemos hoje, pelos testemunhos que são recolhidos e por vários historiadores que têm falado. O Costa Gomes consegue fazer uma negociação entre uma comissão lá dos trabalhadores e o governo, no fundo, para exigir do Pinheiro de Azevedo um compromisso de resolução do problema, pois aquilo não ficou logo resolvido, mas esse compromisso foi o suficiente para passar 36 horas de cerco, 36, portanto uma noite inteira e tal, eles desmobilizarem e, entretanto, deixaram-nos sair. Saímos entre alas com apupos e vaias. Eles, se viesse um deputado comunista ou da UDP, batiam palmas. Se fosse do outro lado e que eles conhecessem, veiavam. E portanto, pronto, foi isso. E aí, o que é que acontece? Acontece que o Costa Gomes consegue desbloquear, mas a tensão mantém-se. Manifestações enormes nesse fim de semana, de um lado e do outro. Enormes. Continua a tensão e fica-se um pouco naquela expectativa, isto vai acabar mal. Isto vai acabar mal e isto pode haver uma guerra civil. Porque, entretanto, os partidos estavam armados, à esquerda e à direita, toda a gente tinha armas. O PPD tinha armas, o PS tinha armas, os partidos da esquerda tinham armas, os partidos da extrema-esquerda tinham ido buscar diretamente aos quartéis. Portanto, havia mesmo, era muito perigoso.
E há negociações entre os militares. O Costa Gomes acaba por dar instruções ao Ianas para estar preparado, se houvesse alguma provocação, poder avançar militarmente. É também substituída a região militar de Lisboa, que estava nas mãos do hotel, é substituída pelo Vasco Lourenço. Foi uma substituição difícil, o hotel não queria aceitar, depois aceitou, foi complicado. O hotel, entretanto, tinha o COPCON na mão, portanto, o COPCON era a parte mais radical das Forças Armadas aqui na região de Lisboa, o comando operacional, e, portanto, a gente sentia uma tensão no ar. E essa tensão, no dia 25 de novembro, é proclamado o estado de sítio, e, portanto, ninguém pode sair nem em Lisboa, porque o estado de sítio em Lisboa não podemos sair, estado de sítio, toda a gente em casa, não há sessão, não há parlamento, não há nada, e então há confrontação militar, morrem 3 pessoas, 2 de um lado mais radical e uma do outro lado, mas quem digamos, a facção moderada ganha, e quem a chefia é o Ramalhianes. E aqui nasce a legitimidade do Ramalhianes se apresentar depois à presidência da República e ser eleito, e no fundo ser a ele que é confiada a missão como Comandante Supremo das Forças Armadas de colocar as Forças Armadas democráticas, recolocá-las no seu papel de Forças Armadas que defendem a democracia, que foi um trabalho difícil. Por isto tudo, depois do 25 de novembro muda a relação de forças, porque acalma a tensão militar, há episódios, há gente, sobretudo militar, que esteve do outro lado das Forças Armadas, que é presa, portanto há aí uns episódios também muito discutíveis, e alguma violência e alguma mágoa que fica nos que perderam, isso é mais que evidente. Ainda hoje se queixam de que a Revolução acabou naquele dia. A Revolução não acabou naquele dia. Se calhar começou outra coisa. Começou a efetiva capacidade de passarmos de um período de transição para uma democracia plena. E então, é em fevereiro de 76, por isso é que me perguntou como é que foi a ordem de votação na Constituinte. É só em fevereiro de 76 que é assinada uma revisão da plataforma MFA Partidos, é um segundo pacto, e nesse segundo pacto desaparece a Assembleia do MFA dos órgãos de soberania. E é retomada a eleição direta do Presidente da República. E isso já fica vertido, claro, na Constituição de 76. E é o que vai ficar. É o que vai ficar, mas isto é em fevereiro de 76. A Constituição é aprovada no dia 2 de abril, portanto veja o período curtíssimo, porque foi-se esticando todo o resto da Constituição, foi-se esticando, foi-se avançando em tudo o resto, com dificuldades, mas também com alguns consensos, e esta parte ficou para o fim. Foi a mais difícil. Portanto, quando me perguntou qual é que foi mais difícil, por estas razões terá sido esta, porque era as regras do jogo, e que ainda hoje vigoram. Houve muitas alterações noutras partes, normalmente na organização económica houve muitas alterações nestes 50 anos, mas as regras de jogo mantêm-se. E estiveram à prova, ao longo destes 50 anos, estiveram à prova. Houve crises do governo de toda a espécie, houve governos de direita, de esquerda, de centro, coligação, sem coligação, presidenciais, períodos de transição, houve tudo. Também concorda com, penso que é o professor Jorge Miranda que diz que as revisões não é bem assim. Não são assim tão... Não, o núcleo dos direitos fundamentais não foi afetado. Aliás, é o núcleo mais consensual. Depois, nos direitos económicos e sociais, houve algumas alterações. E havia aí também muita leitura ideológica mais radical, não há dúvida, aí há alterações efetivas. Não, mas isso, desde o princípio que as expropriações, portanto, a possibilidade do Estado expropriar está garantida desde a versão de 76. Mas havia, as chamadas conquistas irreversíveis, que eram as nacionalizações, as nacionalizações, aí é que se pode. Pronto. Essa parte foi uma grande luta para que isso não fizesse parte dos limites materiais da revisão constitucional. Porque se estivessem lá as conquistas irreversíveis, ficávamos bloqueados. Aí também houve essa luta. Quando chegámos a esse artigo, teve que se fazer essa luta para garantir algumas coisas sim, mas outras não. Portanto, estas coisas, tudo isto foram pequenas, grandes lutas, mas a coisa mais interessante, e é isto que eu queria terminar por dizer,
A coisa mais interessante, segundo a professora Maria Inácia Rezola, historiadora especialista neste período, é que 65% das disposições da Constituição de 76 foram aprovadas por unanimidade. 65%. Incrível. É incrível, a gente nem tem noção disto. E com as oposições políticas Com tudo isto. que constituíam Não, a desculpe, com todo este condicionamento, com estas tensões na rua, com o poder militar, com os governos a caírem uns atrás dos outros, com tudo isto. Acho que isso tem a ver com uma coisa que disse atrás, que é o trabalho das comissões era um trabalho importante E era respeitado. liderado por pessoas que sabiam. Exatamente. Eu acho que é que deve reivindicar A qualidade do trabalho das comissões, sem dúvida nenhuma. Sim. A qualidade de grandes constitucionalistas como Jorge Miranda ou Vital Moreira e outros, sobretudo estes dois. Mas a qualidade em cada uma das áreas, especialistas de economia, especialistas de matéria do trabalho, especialistas em questões, por exemplo, saúde, o Arnaud e muitos outros. Portanto, em cada uma das áreas houve as várias comissões que contaram com um trabalho de grande qualidade. O próprio preâmbulo, que hoje é muito atacado, mas que não tem eficácia imediata, é simplesmente um registro histórico, é a entrega de dois grandes poetas, não é? Manuel Alegre e a Sofia Melbrana. Portanto, há uma qualidade do texto e há uma espécie de otimismo, há uma visão, em algumas formações muito utópicas, mas há um otimismo. E a leitura que eu faço hoje, tendo falado com muitos colegas constituintes, com quem tenho a oportunidade de falar, e que eu faço hoje cada vez mais, é esta. Nós, constituintes, tínhamos um sentido tão óbvio da nossa responsabilidade. Nós tínhamos sido eleitos por 92% dos eleitores. Para fazer o quê? A Constituinte. E se a gente não conseguisse, acabava a democracia? Sim. Nós não podíamos falhar. Não tinha um peso, essa responsabilidade era uma coisa... Não, era um estímulo. Era assim, não podemos falhar. Isso, mas não era pesado. Não, ouça, nós próprios queríamos que aquilo corresse bem. Todos queriam, mesmo os que tinham posições diferentes. Eu costumo dizer, todos queriam estar à altura do 25 de Abril. O 25 de Abril era o que nos unia. Sim. Tinha sido o dia mais feliz da vida de nós todos. E, portanto, era o que nos unia. No 25 de Abril, as pessoas todas se uniram. Portanto, o que nós sentíamos era que, mesmo com as diferenças todas, nós não podíamos falhar. Se nós falhássemos, a culpa era nossa. Depois de tantos golpes militares, depois disso tudo. Cada um de vós, não é? Se nós não conseguíssemos aprovar uma Constituição digna, e aprová-la com algum consenso, a culpa era nossa, está a perceber? E não podíamos carregar essa culpa, não tínhamos esse direito. É a sensação que eu tenho. Havia muita esta vontade e havia muita a ideia de que se nós deitássemos a ditadura abaixo, também vamos fazer a democracia. Quer dizer, havia muita esperança. Havia muita esperança. Havia muita esperança. Havia muita esperança. Uma coisa que falta muito, no fundo. Que há o pêndulo da história que oscila de um lado para o outro e há os insucessos. A democracia tem grandes sucessos, mas também há insucessos, não é? Há uma coisa muito importante na Constituição de 76 que se fala também pouco, eu acho eu. Ao conceber o edifício todo do Estado, o Estado constitui, há uma parte de Estado Central, Estado Regional e Estado Local. Portanto, as autonomias estabilizaram a relação com as ilhas, embora fosse pequenas populações, era uma relação fundamental do ponto de vista geoestratégico para a posição de Portugal no mundo, como estamos a ver. E depois temos, viviam ainda mais atrasadas do que o continente e, portanto, as autonomias são, de facto, fundamentais no desenvolvimento. São as zonas mais periféricas da Europa, da União Europeia. Sempre o foram geograficamente, mas têm dificuldades óbvias de serem ultra-periferia. E depois temos o poder local. E o poder local é verdadeiramente uma malha de segurança da democracia. Se nós olharmos para estes 50 anos de história, as crises nas câmaras são raras. Crises de governo tivemos toda a espécie. As crises nas câmaras são raras. As câmaras acabam por encontrar soluções e vimos agora com as tempestades. Sim. Quem é que lá está? Estão as câmaras e estão as juntas. E essa figura das juntas de freguesia, na maior parte das constituições, não existem. Portanto, é um modelo de democracia, é quase uma democracia direta. As mulheres, eram muito poucas as mulheres na Constituinte, mas fizeram muita diferença, não fizeram? Eu acho que as mulheres fizeram muita diferença, não tanto pela intervenção direta. Porque não houve nenhuma mulher presidente de comissão, a não ser a Sofia Melbrana, na comissão do preâmbulo, e também não eram líderes de bancada, portanto não é...
mas elas têm muita influência na medida em que trazem, elas e as camadas mais populares que estavam representadas por deputados com ofícios mais diversos, trazem para a Constituição a vida. A maior parte das mulheres, quando falam de coisas da vida diretamente, seja em que nível for, seja na educação, falaram muito na educação, seja na família, seja na saúde, seja na segurança social, nessas coisas todas tiveram um papel muito importante. E, portanto, aliás, isso está estudado, quando aumenta a presença feminina nos órgãos políticos, sobretudo a partir de uma certa percentagem, a vida entra pela política adentro. E é isso que nós precisamos. Sim, e as mulheres, eu acho que aí são pragmáticas e identificam muito. E tem que ser. Mas eram muito poucas, eu li que eram 19. Éramos 20 eleitas diretamente, depois passaram com as substituições, fomos 27. Mas havia essa marca de eram mulheres, as que estavam lá eram mulheres muito ativistas, para conseguirem estar lá, pense no Portugal de 74, para conseguir ser mulher, por exemplo, mãe de família, viver em Trás-os-Montes e ser eleita para a Constituição e passar a semana fora de casa, implicava um risco, uma dificuldade pessoal. Não havia os meios de transporte cá hoje, Havia uma crítica social contra as mulheres que abandonavam os filhos e que se afastavam. A crítica social, a exclusão de uma série de coisas. Pronto, portanto, embora o Código Civil andou muito rápido e foi à frente quase da vida, sim, mas a vida não mudou assim tanto e, portanto, as tarefas, a questão da conciliação das tarefas e tudo isso, e até da censura social, foram muito corajosas. Foram muito corajosas as mulheres, sobretudo as mulheres de zonas mais distantes de Lisboa, que aceitaram ser deputadas. Eu rendo-lhes homenagem, porque eu vivia em Lisboa, ao pé do Parlamento. Era mais fácil. E o meu marido também era deputado, portanto era mais fácil. Era difícil para os dois, no sentido da igualdade. Não, porque tínhamos uma senhora encantadora que tomava conta das crianças, que era quase uma avó. Tínhamos bastante igualdade. E as minhas filhas nem se lembram das trapalhadas todas da Constituinte. A minha filha do meio tinha 5 anos no dia do cerco, fazia 6 anos. Não se lembra, não ficou nada traumatizada. Eu perguntei-lhe, mas então, não se lembra de não ter os seus anos? Nada. Portanto, estavam bem, estavam felizes. Não associam a Constituinte a nenhum trauma. A mais pequenita, lembra-me de eu chegar a casa e elas estavam a ver televisão e estava a dar uma coisa qualquer, uma comemoração qualquer, aquela marcha militar, tararam, tatã, tatã, estava a dar isso. E ela vira-se para mim e diz: "Oh mãe, estou farta da República." Que ela queria ver os desenhos animados. Mas, portanto, coitadinha, era tão pequenita, estava na pré-primária, era muito pequenita, mas, portanto, isto para lhe dizer, as crianças, apesar de tudo, ultrapassaram as coisas como... Pronto. Foi uma... Pronto, não ficaram com traumas, não é isso. Agora, para as mulheres, foi difícil e continua a ser. Continuamos a não ter mulheres, não continuamos a não ter mulheres onde já devíamos ter tido. Na Presidência da República, na Presidência do Tribunal Constitucional, como primeiras ministras tivemos uma, mas enfim, por muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Há muito tempo e temos que, aliás, estar muito vigilantes que nada disto que estivemos a falar está garantido. Isso é que é o mais importante. E, portanto, como nada disto está garantido, nem os direitos das mulheres que já conquistamos, nem o que ainda está por fazer, nada disto está garantido. E, portanto, se não estivermos lá, nos sítios onde temos que estar, ativos, e se não estivermos a lutar por aquilo em que acreditamos, isto pode voltar tudo atrás. Como estamos a ver que está a acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos. Portanto, com gravíssimas consequências para toda a gente. Há uma outra coisa muito importante, era só isto que eu queria dizer. Eu tenho o privilégio, sou mais velha, tenho o privilégio de ter assistido à queda de uma ditadura, ter vivido um período exaltante da construção da democracia e ter assistido à consolidação dessa democracia em Portugal ao longo dos anos. Eu sinto que hoje o que está a acontecer, e não é só cá, é mundial, em vez de ser um período de construção, que é um período exaltante, é um período de desconstrução. E aí já não há aquele entusiasmo, uma coisa de a gente sentir que está a fazer algo de novo, estamos a construir. Destruir é o que está a acontecer agora, destruir de uma maneira diferente, já não é só dar armas na mão, é também dar armas na mão, mas não é só dar armas na mão, é por dentro, é através da corrosão, é através do desgaste,
é através de criar empecilhos e dificuldades em todas as coisas, é através da burocracia, é através de muitas coisas que impedem. Também assustar, que é a invasão do digital nas nossas vidas. Claro, claro. Portanto, Isso é muito manipulado. há uma revolução em curso, que é a revolução tecnológica, Sim, com coisas absolutamente impensáveis. Agora, esta coisa quase esquizoide, nós vemos no mesmo dia, na televisão, os homens a darem a volta à Lua e voltarem, e depois estarem aos tiros no Oriente ou na Ucrânia, quer dizer, isto é impensável. Estamos a viver um tempo terrível e muito de desconstrução das coisas básicas, que eu acho que também assusta as pessoas, mas além de assustar também as inibe. E, portanto, essa questão que foi tão importante no período de construção da democracia, temos que ouvir os outros, temos que nos ouvir uns aos outros, não é ouvir os outros, ouvir-nos uns aos outros. Temos que E isso é fundamental, falar, ouvir, dialogar. A palavra diálogo é cada vez mais importante, a palavra cooperação é cada vez mais importante. Isto não pode ser só competição, A palavra cooperação é cada vez mais importante e são coisas que nos faltam na política hoje em Portugal. Nem diálogo, nem cooperação. O objetivo é ficar por cima, ganhar. Sim, e não há um objetivo comum a favor de todos. Não, cada um puxa para si e, portanto, é um enredo. É um enredo difícil, mas lá está. Ao contrário de muitas vezes os portugueses dizem podia ser pior. Eu acho que podia ser melhor e pode ser melhor. Pode ser melhor. Lembrar o que aconteceu nestes 50 anos, para mim é um motivo de acreditar que isto pode ser muito melhor. O que a gente fez é quase um milagre. Naquelas condições, fazer uma Constituição que resiste 50 anos e que está de boa saúde. Sim, e que está atual. É inacreditável. Portanto, conseguimos e é possível conseguir.